No vídeo de hoje vamos falar sobre a Venezuela, o país que já foi o mais rico de toda a América Latina, mas, infelizmente, é agora o lar da maior recessão econômica. Nos tempos modernos, em termos de países que tiveram mais facilidade, a Venezuela em todos os aspectos deveria estar no topo da lista. É o lar dos maiores depósitos de petróleo do mundo, facilmente derrotando gigantes típicos do petróleo como a Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Houve muitas questões políticas em torno da queda da Venezuela, mas neste vídeo vamos nos concentrar apenas na economia fundamental por trás da ascensão sem precedentes do país, e sobre sua queda devastadora. A Venezuela sempre teve uma boa relação com o petróleo, pois o país todo está basicamente flutuando em um oceano desse material, e sabe-se que, mesmo em tempos anteriores à invasão espanhola, que a população indígena do país usava os alcatrões de petróleo que escorrem do solo para impermeabilizar suas canoas, ou manter o fogo aceso durante a noite. A Venezuela sempre teve um gosto pela coisa, mas foi só na década de 70 que se tornou a mente do mundo, quando o então presidente Carlos Andrés nacionalizou toda a produção de petróleo da região. E nacionalizar a produção de petróleo não é necessariamente uma coisa ruim, já que, quando a Noruega fez isso, o que aconteceu foi que muita receita do petróleo foi devolvida ao próprio país, o que é ótimo. Mas, embora a Venezuela tivesse enormes reservas de petróleo, a produção do país foi severamente limitada, pois o processo para conseguir extrair o petróleo era extremamente burocrático. Também não foi uma grande ajuda que o país fosse membro da OPEP, um grupo de estados ricos em petróleo, que basicamente tinha um pacto para não inundar o mercado com petróleo para manter os preços altos. Nessa época, a produção de petróleo na Venezuela era quase totalmente controlada pela PDVSA, que era uma empresa petrolífera estatal com o monopólio da produção de petróleo no país, o mesmo que a Petrobras faz aqui no Brasil. Era um negócio em estrutura e natureza, mas seu único investidor era o governo, o que fazia com que todo o lucro também fosse para o governo. E como sabemos, sempre há níveis incríveis de corrupção envolvida. Os funcionários da empresa frequentemente abusavam do dinheiro destinado a investimentos na produção de petróleo, o que significava que durante a década de 70, quase não havia novos campos de petróleo. Isso é terrível para uma empresa petrolífera que tem literalmente acesso gratuito aos maiores campos de petróleo do mundo. E quando Hugo Chávez assumiu a presidência, ele se aproveitou de protestos da oposição que estavam acontecendo no ano de 2002 e fez com que os funcionários da empresa entrassem em greve, freando a produção de petróleo que era basicamente a única fonte de renda do país. Chávez cuidou disso basicamente expulsando os trabalhadores revoltados e contratando outros que eram leais a ele e seus planos. Após isso, a produção de petróleo da empresa cresceu, e o governo venezuelano conseguiu aproveitar a alta dos preços do petróleo no início dos anos 2000, para aumentar massivamente a receita do governo. E como o governo de Chávez era economicamente muito esquerdista, muito dessa receita foi distribuída para o povo do país, através de programas de assistência social do governo. Isso pode até parecer algo muito bom para a maioria das pessoas aqui, já que o povo brasileiro também está acostumado com programas sociais do governo, mas foi aí que tudo deu errado para a Venezuela. Enquanto a maioria dos países ricos em petróleo reconhece que esse recurso não dura para sempre, a Venezuela decidiu fazer a festa, e os gastos do governo aumentaram massivamente. Esses gastos na maioria das vezes não foram para infraestrutura produtiva, ou algo como um fundo soberano que poderia fornecer ao país uma base de riqueza de longo prazo. Foram gastos com doações do governo para tentar melhorar a qualidade de vida do venezuelano, mas o fizeram de uma maneira extremamente insustentável, semelhante a alguém ganhando na loteria e depois comprando um caminhão cheio de caviar para alimentar o abrigo de um sem-teto. Tenho certeza de que isso faz com que os políticos se tornem extremamente populares, mas a comida provavelmente duraria mais se esse dinheiro fosse investido de um modo mais eficiente. A vasta produção de petróleo também levou a um fenômeno econômico muito sério, que viria a atormentar a nação. O termo doença holandesa foi cunhado em 1977, após o declínio do centro manufatureiro da Holanda, depois da descoberta de um grande campo de gás natural no país. É um termo usado para descrever os impactos que o petróleo mal manuseado e a riqueza de recursos podem ter em uma economia. Quando um país como a Venezuela começa a exportar petróleo, sua moeda dispara em valor, porque as pessoas precisam comprar a moeda do país para comprar petróleo venezuelano. Isso pode parecer uma coisa boa, mas uma moeda artificialmente mais forte causa problemas em outras partes da economia. De repente, torna-se muito barato para os venezuelanos importar carros, alimentos e afins, porque sua moeda disparou de valor.
Isso significa que as indústrias locais começam a sofrer, pois fica mais barato importar algo do que comprar localmente, especialmente devido à sua posição na América Latina, cercada por países com custo de vida muito baixo. Isso realmente prejudica as indústrias locais que têm que competir com concorrentes estrangeiros mais baratos. Fica ainda pior porque, de repente, a Venezuela também não pode exportar nada, pois sua moeda aumentou de valor e seus produtos são artificialmente mais caros e menos competitivos em um mercado global. Além disso, as indústrias locais são carentes de trabalhadores e investimentos, à medida que trabalho e capital são redirecionados para a indústria petrolífera, que é muito mais lucrativa. Um boom de recursos naturais bem-sucedido pode efetivamente sufocar todas as outras indústrias até a morte com seu próprio sucesso, e essa armadilha é tão comum que tem seu próprio nome. A doença holandesa foi particularmente ruim na Venezuela porque o governo não fez nada para diversificar a economia. Muitos países ricos em petróleo tentam se reinventar. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, querem se transformar em um centro de negócios e turismo. A Noruega quer se transformar no maior fundo de hedge do mundo. E até mesmo países como o Irã garantem que apoiam as indústrias locais. Em 2008, todas as indústrias de exportação além do petróleo tinham entrado em colapso. Haveria problemas de desemprego massivos, mas o governo apenas jogou dinheiro nas pessoas para fazer os problemas sumirem. A doença holandesa e os gastos imprudentes do governo também causaram outros problemas importantes na economia. A exclusão é outra questão importante, que pode ser causada por um gasto governamental excessivamente zeloso. Nesse caso, o governo da Venezuela estava jogando dinheiro na economia, sem rumo. Isso obviamente os tornou muito populares entre seus cidadãos, mas também causou problemas sistemáticos na própria nação. Quando as empresas e os trabalhadores governamentais obtêm todo o dinheiro de que precisam, torna-se incrivelmente difícil para as empresas privadas competir. Da mesma forma que a quantidade insana de empréstimos que o governo venezuelano estava fazendo na época, tornava muito difícil para empresas e indivíduos locais obterem acesso ao crédito, porque o governo estava meio que engolindo todo o dinheiro que estava disponível. Isso também sufocou muito a livre iniciativa na Venezuela. Por que eu começaria um negócio se o governo poderia apenas abrir um outro negócio concorrente e administrá-lo com prejuízo e me tirar do mercado? Isso aconteceu muito porque o governo meio que enlouqueceu com suas empresas estatais, se envolvendo em serviços públicos, estradas, saúde, internet e telecomunicações, mas também indústrias mais obscuras, como turismo e finanças, comprando bancos privados e tornando-os administrados pelo Estado, o que era financeiramente incapacitante para comprar, e em seguida, tão mal administrado que nenhum desses negócios chegou a lucrar. A Venezuela começou a se endividar para financiar os gastos excessivos do governo. Nesse momento, o país era literalmente um ganhador da loteria que largou o emprego, gastou todo o dinheiro e depois voltou a hipotecar a casa que comprou com seus ganhos, para comprar mais bilhetes de loteria. Mas estava tudo bem claro que isso não importa. Temos sempre mais petróleo, e o petróleo é um recurso limitado, o seu preço irá subir para sempre. O preço do petróleo em queda fez com que todo o castelo de cartas desabasse. Nesse ponto, o país estava tão fortemente alavancado que qualquer impacto nas suas receitas petrolíferas causaria sérias dificuldades financeiras ao Estado. Quando isso se tornou uma realidade, a burocracia governamental mal gerida fez o que uma burocracia governamental mal administrada faz, e começou a imprimir dinheiro para resolver os problemas, causando uma inflação maciça na moeda que, em pequenas doses, poderia ser boa. Mas isso rapidamente se transformou de flexibilização quantitativa em hiperinflação direta, e o resto, como eles dizem, é história. A história da Venezuela é obviamente muito perturbadora, dado o nível de miséria humana que causou na nação. Os protestos em andamento, repressão do governo e eleições questionáveis causaram condenação política no cenário global, o que levou à imposição de sanções comerciais à nação, com grandes parceiros comerciais, como os Estados Unidos, que é a última coisa que um país aleijado precisa, é estar sufocando uma economia já em dificuldades. Toda a história da Venezuela, não só muito diferente da história do boom do petróleo da Noruega, como um país acabou sendo um garoto propaganda para a responsabilidade econômica e o outro acaba como um estado falido. Bem, a chave como sempre está nos detalhes. A Noruega usou sua riqueza do petróleo para o bem-estar social, da mesma forma que a Venezuela queria garantir que os cidadãos se beneficiassem da riqueza da nação, mas a Noruega fez isso de uma maneira muito mais inteligente, investindo dinheiro em um fundo que continuará a gerar receita para a nação muito depois que o petróleo acabar. A Venezuela apenas bombeou o petróleo do solo e manteve o partido vivendo de salário em salário e se endividando para aumentar seus padrões de vida aqui e agora, com muito pouco pensamento sobre o que aconteceria no futuro.
Quando o petróleo acabar, ou seu valor diminuir, a capacidade da nação de gerar riqueza, e não apenas extraí-la do solo, qualquer entidade econômica que se encontre contando com uma única fonte de renda, está em uma situação potencialmente precária. Pois, para um indivíduo que depende apenas do seu trabalho diário, é algo aceitável, mas para uma família depender de uma única fonte de renda, não é algo muito bom, mas funciona em muitos casos. Para uma empresa que só tem uma fonte de receita, isso se torna muito imprudente, e ainda mais para uma nação que depende puramente de uma forma de renda, e fazendo muito pouco para criar riqueza. Isso é basicamente uma receita para o desastre, como vimos na Venezuela. Oi pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, considerem curtir e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações. Obrigado, e até o próximo vídeo.